Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod Serp. Perdão, calma, tô nervosa. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod Serp. Um podcast onde a gente passa pra vocês todas as informações que nós aprendemos com o projeto social. Bom, eu sou Maria Eduarda Amaral e hoje eu tô aqui com os meus amigos para conduzir uma entrevista com o Dr. José Renato. Oi, eu sou Ana Clara e faço parte do 8º ano tarde. Oi, eu sou a Isabela e eu faço parte do 8º ano da manhã. Bom, o nosso convidado especial de hoje é o Dr. José Renato, como eu já havia dito. E, primeiramente, doutor, eu queria começar agradecendo o senhor por ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir aqui, ser entrevistado pela gente e debater sobre uma pauta tão importante, Sim. né? A gente queria que você começasse falando um pouquinho sobre você. Claro, claro. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pod Serp. Falei certo, né? Pod Serp. Sim. Isso. Bom dia, meninas da mesa. Isabela, Maria Eduarda, Ana Clara. Bom dia. Acertei, né? Acertou. Isso aí. Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria dizer antes de eu falar um pouquinho sobre mim é parabenizar vocês do colégio, parabenizar a coordenação, a direção por abordar esses assuntos, as diversas condições que a gente pode lidar no dia a dia com os alunos, com o público. E é muito importante isso, porque é uma conscientização imensa. A gente entender as diversas condições e a gente ter a capacidade de se adaptar a essas diversas condições. Isso é muito importante. É chamado de resiliência, que é quando a gente consegue se adaptar ao que é novo. E quanto mais resiliência, mais o mundo se desenvolve. Então, é maravilhoso. Na educação, a gente vê um projeto desse. Então, a escola está de parabéns. Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Imagina, meninas. Eu sou médico formado pela Unilago. Minha intenção é me especializar em psiquiatria. Hoje, eu atuo na emergência na cidade de Votuporanga. Eu trabalho na UPA e no pronto atendimento do Pouso Bom. Trabalho como clínico geral. E daqui mais ou menos uns 20 dias eu assumo o concurso público em um postinho, hoje a gente chama de ESF, né, antes era o BS, hoje é ESF. Vai mudar completamente a rotina, mas vai ser mais voltado para o que eu queria mesmo, uma coisa mais humanizada e poder conversar, entender mais o paciente. E eu tô preparado para vocês. Pode mandar o que vier. Aí a gente está aqui para isso. Vamos lá. Então, eu vou começar perguntando sobre T21. Sim. Então, eu queria saber o que é T21 e se é verdade, se T21 é considerado uma doença. T21. T21 é o nome dado à trissomia do cromossomo 21. Na genética humana, a gente tem, cada célula nossa tem 46 cromossomos. A gente se refere à célula, na questão dos cromossomos, como 2N igual a 46. Então, uma célula diploide, 2N igual a 46, certo? Porém, a única exceção do corpo humano são os gametas, que são as células reprodutivas. Elas têm 23, então elas são haploides, N igual a 23. Cada pessoa, na divisão celular, ela vai... Vocês já entraram nessa parte de divisão celular ou ainda não? Mais ou menos. Tá Mais ou menos? Ainda não? Então tá bom. Então vou simplificar para vocês. Quando for ocorrer a divisão celular, cada cromossomo vai para um lado, porque o objetivo é uma célula formar duas. O que acontece? Por um errinho na hora de separar esses cromossomos, vai 2 21 para uma célula. Aí o que acontece? Fica uma célula com 2 cromossomos 21, e aí na fecundação vem outra célula com 1 cromossomo 21, que deveria ser o que é considerado, entre aspas, normal no padrão celular. Quando ocorre a fecundação, aquele feto ele passa a ter 3 cromossomos 21. Então, essa é a chamada trissomia do 21. Existe um nome para isso. É chamado de aneuploidia. A euploidia seria o que é considerado um padrão normal de genética. A aneuploidia é uma alteração cromossômica. Então, o T21 é uma alteração cromossômica, certo? E é o termo que hoje
dentro da educação, as pessoas estão se adaptando a utilizar para se referir ao termo que ela usou, que seria se é uma doença ou não, que a gente vai falar mais para frente qual seria o termo que a gente está tentando substituir. Mas não é uma doença, tá? Basicamente não é uma doença, é uma alteração genética. E aí mais para frente eu vou dizer se a mãe ou o pai que, digamos assim, vou usar o termo responsável, não é culpa, não é nada, mas se a mãe ou o pai que tem a probabilidade de passar essa condição na hora da fecundação e formar o feto e desenvolver tudo mais. Qual seria, então, a gente queria perguntar para você, qual seria o jeito adequado de se referir? T21 ou síndrome de Down? Então, essa pergunta, na verdade, ela gera uma polêmica muito grande, tá? Os educadores hoje, principalmente em escolas, a doutora Flávia, quando me fez o convite, se referiu à condição genética como T21. Porém, não é errado dizer síndrome de Down, eu vou explicar para vocês por quê. A primeira vez que essa doença foi estudada na história foi em 1866, por um médico britânico que chamava John Langdon Down. Então, Down vem do sobrenome do médico que estudou essa condição, que até então, para eles, era considerado uma doença neurológica, porque ele estudava distúrbios mentais. Na época, como eles não tinham um nome para dar, os pacientes que eram portadores dessa doença, porque até então era visto como uma doença, eram chamados de mongoloides. Uau. Mongoloides. E a doença era chamada de mongolismo. Por quê? Porque o fenótipo, ou seja, a aparência desses indivíduos que ele começou a observar e viu esse padrão, ele associou à população da Mongólia, por achar parecido com a população da Mongólia. Então, trouxe o termo mongolismo para se referir à síndrome de Down ou a T21. O que aconteceu? No final da década de 50, isso no século XX agora, eles perceberam que utilizar o nome de um país, de uma população, para se referir ao que até então era uma doença, era ofensivo. E aí eles resolveram trocar a terminologia. Então, de mongolismo passou a se chamar síndrome de Down, em homenagem ao John Down, que foi o médico britânico que descreveu a síndrome de Down. Tá. Voltando àquela pergunta, não é uma doença. Por quê? Quando a gente fala em doença, a gente fala em tratamento e cura. E a síndrome de Down, a gente sabe que não tem tratamento e cura, ela tem acompanhamento, certo? E a definição de síndrome é conjunto de sinais e sintomas. Podem levar a uma doença, mas não é doença, é conjunto de sinais e sintomas. Então, se referir a um paciente como síndrome de Down não está errado. Eu me formei com essa terminologia, colegas de trabalho utilizam, mas hoje, principalmente no campo da educação, eles querem trocar para T21. Por quê? Porque eles consideram esse Down como pejorativo, assim como o termo mongolismo, lá no final da década de 50, foi considerado pejorativo. Porém, a gente tem que lembrar que o Down se refere ao médico, e não à palavra da língua inglesa que significa baixo, para baixo. Então, assim, não só por isso, mas também alguns pais se sentem ofendidos quando se refere ao filho como síndrome de Down, porque, infelizmente, a gente tem pessoas que não conseguem entender a condição alheia e são preconceituosas. Então, eles querem propor essa mudança por causa disso, pela terminologia, mas pela terminologia a gente tem essa justificativa de ser uma homenagem ao pioneiro da descrição da doença. Da doença não, desculpa, da condição genética. E a questão do T21 vem aí para isso, para tentar
tirar um pouco essa questão do preconceito e do que as pessoas justificam como errado e tudo mais, mas não teria problema. Mas é bom se readequar, porque provavelmente vocês vão ser cobrados, vestibular, essas coisas, sempre atualizados, então provavelmente vai ser uma terminologia cobrada de vocês. É bem interessante você falar isso, porque quando a gente estava pesquisando, na verdade, sobre a síndrome de Down e etc., a gente surgiu essa dúvida de, tipo assim, nossa, será que síndrome de Down é, tipo, síndrome de baixo, tipo, de algo inferior? E aí a gente foi pesquisar e tal, e é bem importante a gente saber que não é uma coisa, né, para rebaixar o outro. Sim, e você pode perceber que quando você foi fazer a sua pesquisa, toda vez que você pesquisou, a palavra Down começava com letra maiúscula. Sim. Pode reparar que nunca começava com letra minúscula. Sim. Por quê? Porque não é a palavra inglesa baixo para baixo. É o sobrenome de uma pessoa. A gente tem isso na medicina. Por exemplo, síndrome de Edwards, síndrome de Patal. A gente tem outras síndromes na medicina que recebem o nome devido ao profissional que estudou, ao profissional que descreveu essa síndrome. Então, Sim. Isso é muito importante, a gente entender. Entendi. A gente queria saber também se uma criança, antes de nascer, tem como descobrir que ela vai ter a T21. E como é feito esse diagnóstico? Tem como? Tem duas maneiras. A maneira mais tradicional é através da ultrassonografia morfológica. Ultrassom morfológico, certo? O que a gente observa nesse ultrassom? Imagina que o feto, o bebê, a maneira como vocês escolherem chamar, está deitadinho lá no útero da mãe. Aqui na nuca, a gente fala região occipital, aqui na nuca, para ser mais simples para vocês, existe um acúmulo de líquido que a gente chama de translucência nucal, porque está localizado aqui na nuca. Se essa translucência nucal ela for maior que 2,5 milímetros, o médico que está ali realizando a ultrassonografia pode suspeitar de algumas condições ou doenças. Por que eu utilizei a palavra condições? Porque em mais ou menos 90% a 95% dos casos, por meio desse exame, já é detectada a síndrome de Down ou a T21. E existe um outro exame, que é o NIPT, NIPT, enfim, que aí você já colhe o material genético da mãe, colhe o material genético do feto e faz a comparação com o cariótipo. O cariótipo seria uma foto dos seus cromossomos. E aí você vê se a criança tem a trissomia do 21. Mas o mais utilizado é a ultrassonografia morfológica. Então, a gente queria saber também como que é a vida de uma pessoa adulta, se ela pode morar sozinha, trabalhar. Pode, mas para isso acontecer, vamos voltar na fase de criança. A gente sabe que o T21, ele não tem um desenvolvimento que um paciente, assim, vou usar o termo paciente porque é o que eu uso no meu dia a dia. Um paciente que a gente chama de ígido. O que seria o paciente ígido? É o paciente que não apresenta nenhuma comorbidade, nenhuma condição, nenhuma alteração cromossômica, entendeu? Então, a gente sabe que o T21, ele tem algumas condições diferentes, certo? Então, ele precisa de um acompanhamento adequado desde o princípio, desde o começo. Se ele tiver todo o acompanhamento adequado, tiver ajuda no desenvolvimento cognitivo dele e souber realizar as tarefas básicas de uma casa, como fazer uma comida, ir até o mercado, dar uma limpadinha na casa. Se ele conseguir realizar essas tarefas básicas, não teria problema nenhum. A gente tem até um caso, eu não me lembro o nome, de uma mulher T21 que chegou até o Congresso, se eu não me engano. Uau. Foi há poucos anos atrás. Ela estudou pra caramba, mas sempre com acompanhamento, e ela chegou longe. Então, assim, pode trabalhar? Pode, mas por ele ter essa condição, ele precisa de um acompanhamento precoce o mais rápido possível para poder desenvolver as habilidades, porque ele demora mais do que o paciente ígido que eu disse para vocês, que é aquele que não apresenta
nenhuma condição alterada, seja genética, seja qual for. Mas pode sim. Legal. Então, o que você acha que a gente poderia fazer na escola e os alunos, que um aluno com T21 se sinta acolhido na escola? A primeira coisa vocês já estão fazendo, que é esse projeto que eu acho incrível, tá? Eu acho maravilhoso que a escola tenha trazido esse projeto para vocês. Eu não sei se foi a escola que trouxe, se foi iniciativa de vocês. Seja como for, eu acho que foi um conjunto, né? Sim. Foi um conjunto. Foi. E é maravilhoso porque vocês mesmos já tiveram a iniciativa de se conscientizar sobre as diversas condições. Então, a primeira coisa é você ter conhecimento. Tá, o que é o indivíduo T21? Como que ele se porta, geralmente? O que eu posso fazer? Então, primeira coisa, vamos entender. O T21, ele não tem o desenvolvimento cognitivo que tem o paciente rígido, como eu falei na questão anterior. Então, não adianta querer correr com ele, que não vai. Vamos no tempo dele. Entender a condição dele. Entender que talvez você não tenha um limite, mas na condição dele existe. Então, vamos respeitar. E a cada vez que a gente respeita, e a cada vez que a gente vai acompanhando, a gente vai quebrando as barreiras, até chegar num indivíduo, como foi da pergunta anterior, que consegue trabalhar, que consegue morar sozinho. Então, é muito importante. A presença da família também. Eu sei que vocês citaram só a escola, mas a presença da família é fundamental. A família entender essa condição, a família criar meios para lidar com isso e iniciar o acompanhamento o mais breve possível. E, principalmente, também os educadores entenderem essa condição para que eles possam direcionar da melhor maneira o ensino para aquele indivíduo com a condição. Sim. Agora eu vou fazer umas perguntas sobre TOD. TOD. A gente sabe que TOD é a sigla para transtorno opositor desafiador. Sim. Quais são os sintomas mais comuns desse transtorno? O TOD. O TOD, dentro da psiquiatria, ele entra num problema também, que eu vou citar mais pra frente. Mas, basicamente, sintomas do TOD: agressividade, raiva, poderia até dizer ódio. Vamos colocar o ódio aqui numa escala mais forte que raiva. Ódio. Poderia dizer que um indivíduo com TOD, um TOD não acompanhado, ele pode roubar, ele pode quebrar as coisas, ele pode ser capaz de tudo. Mais pra frente eu vou falar sobre isso com vocês. Mas a definição mesmo do TOD é um indivíduo que não aceita a autoridade e ele não aceita a negação. Então, quando ele solicita algo, ele não pode ser negado. Aí desencadeia os sintomas. Isso, claro, vai depender de cada indivíduo. Uma pessoa com TOD, ela pode ser completamente curada ou os sintomas persistem ao longo da vida? Não pode ser curada. É uma condição dele. Como a gente falou do T21, o TOD é uma condição psiquiátrica. Ele tem aquilo pro resto da vida. O que acontece o TOD, ele pode ser iniciado no início do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, o que eu quero dizer com isso? Se existe um adulto com TOD, ele não desenvolveu isso na fase adulta. Isso veio com ele há muito tempo, ele não teve o acompanhamento adequado, portanto, manifestou na fase adulta com outros sintomas, que eu também vou descrever para vocês. Então, o que acontece? Vamos lá, o indivíduo começou com o TOD. Ele vai desenvolvendo e... Desculpa, pode me falar de novo, por Se favor? ela pode ser curada. Pode ser curada. Gente, é tanta informação. Vocês não têm noção. Antes de vir aqui, eu li um artigo em pediatria sobre TOD. Não pode ser curada. Pode ser acompanhada. E o mais breve possível. E aí entra a questão do diagnóstico. Como que a gente faz um diagnóstico de TOD? Imagina uma criança.
Você leva a criança na loja de brinquedo. Criança ama brinquedo. Aí vamos supor que naquele dia a mãe ou o pai, quem tá desprevenido do brinquedo que a criança quer. Aí a criança fala que não quer. Certo? Você olha para aquilo, é birra ou é TOD? Entendeu? Então existem critérios para a gente diagnosticar, porque muitas vezes os pais ou, enfim, quem observa pode achar que seja só uma birra. Então, por exemplo, o DSM-5, que a gente considera como a Bíblia da psiquiatria, ela tem um critério muito importante, que é a raiva durar pelo menos 6 meses. Se essa criança tiver episódios de raiva por pelo menos 6 meses, já é um ponto positivo para ir para o laudo de TOD. Então, curado não, mas acompanhado sim. Até porque uma criança que apresenta TOD, ela vai ter aversão à negação. Então, negou alguma coisa, ela pode fazer birra, ela pode bater o pé, ela pode se jogar no chão, que até então a gente considera o sintoma mais leve. Agora imagina um adolescente com TOD. Ele já é mais velho, então ele já pode fazer mais coisas. Pode quebrar, pode surtar, pode bater. Agora, um adulto com TOD, é negado para ele aquilo. Ele pode roubar. Entendeu? Então, um TOD mal acompanhado resulta num adulto completamente desequilibrado. E isso precisa ser tratado. E o diagnóstico, como eu disse para vocês, não é fácil. Muitas vezes existe diagnóstico errado e precisa ser tratado com muita cautela, porque isso atrapalha em tudo a vida dele e de quem está perto. E tem medicamento para TOD? Existe uma linha que sim, que utiliza medicamento sim, mas o principal tratamento para o TOD é a psicoterapia. É a psicoterapia. No âmbito escolar, além da psicoterapia, que aí já envolve a vida inteira do paciente com TOD, no âmbito escolar é fundamental o acompanhamento com a neuropsicopedagoga. Então já vou deixar o merchan aqui, doutora Flávia, tá? É extremamente importante o acompanhamento com a neuropsicopedagoga, porque imagina uma criança com TOD exacerbado, ou seja, com sintomas à flor da pele no meio de outras crianças. Imagina se essa criança com TOD é o líder do grupo. Vira o caos. Então, o que a gente pode fazer para incluir é ter uma pessoa do lado, você acha? Tipo um psiquiatra, algo assim? Para incluir? É. Na verdade, começa em casa. Na verdade, o TOD, o entendimento do TOD começa em casa. Por quê? Eu citei os sintomas, a agressividade, a raiva, o ódio, a questão de ser averso à negação. Começa em casa. Ambientes que são completamente desestruturados, por exemplo, pais brigam o tempo todo, não tem uma base familiar sólida, essa criança ela tem uma chance de ser uma criança agressiva, raivosa. Mais pra frente ela pode desenvolver TOD? Pode. Então começa em casa. Até porque é bom a gente lembrar, a primeira educação vem de casa. Não vem da escola, né? Sim. É extremamente importante a gente lembrar disso. Então, quando vai para a escola não é para dar educação. A escola, ela aprimora a educação que você recebeu. Então, a escola pode entender esse indivíduo e também pode se adaptar a esse indivíduo. Não que ele vá ser tratado como um príncipezinho, porque se falar não, ele surta. Não é isso. Mas a gente pode encontrar métodos, às vezes. Aí eu trago de novo o termo resiliência, se adaptar àquilo que é novo para você. Aí é importante isso. Então, eu sei que ele tem essa condição, não é culpa dele. Porém, uma coisa muito importante que a gente tem que deixar claro aqui. Alguns pacientes com TOD conseguem manipular para conseguir o que quer. Não são todos que, espontaneamente acontece, vamos lá colocar entre aspas, a crise dele de TOD. A crise vai acontecer, só que alguns são manipuladores. Então, eles podem, no momento da crise, manipular uma situação para conseguir o que quer. Porque ele não vai desistir de conseguir o que ele quer.
E outro fato importantíssimo sobre o TOD é que um TOD mal acompanhado gera tudo aquilo que eu disse para vocês na fase adulta. E pode evoluir ainda dentro da psiquiatria para quadros como esquizofrenia. Uau. Pode evoluir para transtornos de personalidade, por exemplo, transtorno borderline. Pode evoluir para transtornos antissociais, como o TAB, que é o transtorno... Não, o antissocial entraria aí a psicopatia, a sociopatia, e o afetivo, que seria o bipolar. Então, olha só como um quadro clínico não acompanhado pode gerar na vida de um indivíduo no futuro. É muito complexo, né, de entender. Sim. Como o TOD, ele afeta na vida escolar e nas interações sociais? Como ele afeta? Imagina você lidar com uma pessoa que tem raiva por qualquer coisa. Que qualquer gatilho solta raiva. E principalmente quando ela não consegue o que ela quer. Ou quando a condição ali no momento não dá. É muito difícil. Sim. Na verdade, já é difícil lidar com pessoas. Lidar com o público, gente, é uma coisa assim... tem hora que é só por Deus. Eu falo isso pra vocês porque a minha profissão é lidar com o público. Direto, entra e sai da sala, ou quando tá lá na enfermaria, é um chamando, é outro chamando e tudo mais. Então a gente tem que ter a paciência e a resiliência para isso. Mas lidar com um paciente já diagnosticado com TOD é muito complicado. Mas eu acredito que por meio desse projeto, por meio da conscientização, você consegue entender muito melhor os sintomas dele. Então, evitar... se fosse eu com um colega TOD, eu criaria caminhos para evitar dizer o termo não para ele. Eu faria isso. Mas essa é uma visão minha, entendeu? Sim. Mas é o que eu disse antes, a gente não pode tratar ele como príncipe. Se ele está dentro de um projeto de inclusão, ele tem que ser tratado como todos. Claro que nas resiliências adequadas, porém, a gente também não pode colocar ele numa bandejinha e não me toque. Não é assim que funciona, certo? E reforçando, acompanhamento desde o início da idade cognitiva e desde o diagnóstico correto da condição. Bom, então a gente fica por aqui. Eu queria finalizar agradecendo novamente a você, doutor, porque foi muito incrível essa experiência. E eu queria agradecer ao Colégio SERP também, por estar proporcionando tudo isso pra gente, né? Porque é uma coisa, assim, inimaginável. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Eu espero que vocês tenham tirado proveito de tudo isso, assim como a gente tirou. A gente fica por aqui. Tchau!